Olá a todos, sou Paulo Nonaka, presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrazel. Estou aqui para falar um pouco mais sobre o setor de alimentação fora do lar, mais conhecido como bares e restaurantes, que tem um universo muito maior, que engloba cafeterias, lanchonetes, sorveterias, food truck, ambulantes e até mesmo delivery. É o setor mais capilarizado do país, o único setor da economia presente em todos os municípios brasileiros, inclusive naqueles vilarejos que não tem igreja, não tem farmácia, não tem banco, mas sempre tem uma barraca vendendo alguma bebida, alguma comida. Isso é fato em qualquer lugar que você vá no Brasil. Nosso setor é o que mais emprega nacionalmente e conta ainda com enorme potencial na geração de mais postos de trabalho, principalmente no que se refere às oportunidades de primeiro emprego e absorção de mão de obra não especializada, sobretudo com a regulamentação do trabalho intermitente em 2017. Além disso, é o setor que promove grande ascensão social. 90% dos nossos donos de bares e restaurantes são ex-garçons, cozinheiros e por aí vai. Ou seja, começaram de baixo e conseguiram montar seu próprio negócio. Nenhum outro setor promove tamanha ascensão social como esse de bares e restaurantes. Os bares e restaurantes empregam em grande parte, em sua maioria, mulheres. Mais de 60% dos funcionários do nosso setor são mulheres. Bares e restaurantes são o segundo local mais democrático que existe no mundo. Só perde para a praia, que é o primeiro lugar. Nas nossas mesas de bares e restaurantes sentam pessoas das mais diversas ideologias, religiões, cor, gênero, ou seja, é um local muito democrático. Um bar ou restaurante são lugares do encontro da prosa, do riso, dos amigos, da família e dos namorados. Nós somos formados por micro e pequenos empresários, com faturamento médio de R$20 mil, 98% estão no Simples, e são 1 milhão de empresas, 6 milhões de funcionários e 2 milhões de empresários. Por trás desses números grandiosos, da importância social desse setor, estão mais de 2 milhões de empresários que com seus negócios geram emprego, fomentam a gastronomia brasileira, oferece à população alternativa de lazer e promove mudanças positivas nas vizinhanças que seus estabelecimentos estão. É onde a missão da Abrazel encontra eco. Ruas vivas, cidadãos com melhor qualidade de vida e o empreender mais simples. Esse é o setor de bares e restaurantes. Bom, pessoal, vou tirar a máscara aqui, até mesmo pelo seguinte, coerência de discurso. Eu venho sempre pregando isso. Eu estou aqui a pelo menos 1 metro, 1,5 metro de cada pessoa, do pessoal que está assistindo, tá? E pelos protocolos de saúde do mundo inteiro, tá? A gente pode sentar numa mesa de restaurante sem máscara. Então, por coerência, vou tirar a máscara para poder ter esse bate-papo com vocês aqui. Como eu questiono sempre, né, essa parte da coerência, quando a gente vai pegar um avião, tem as marcações na entrada do avião, as pessoas com distância de 1,5 metro da outra, 2 metros, depois sentam uma do lado da outra. A gente está tão acostumado a seguir bovinamente as regras e sem questionar, e não vem coerência disso, ou como é inócua uma atitude dessa daí. Então, seja bem-vindo, prefeito Gleidson, prefeito Zé Ailton. Falamos aqui um pouco do setor de bares e restaurantes, né, do que ele representa, a capilaridade, os números, né, um setor essencialmente feminino, né. Eu vou falar um pouco da Abrazel antes de passar a palavra para vocês, até mesmo para falar um pouco do trabalho que eu venho fazendo, né, que é divulgar essa palavra da Abrazel para o Brasil inteiro, para outros setores da economia, da saúde, da educação, para a saúde, ou para a sociedade como um todo. A Abrazel tem 35 anos, completamos 35 anos esse ano. Ela foi criada no Rio de Janeiro. Na época, quem é mais velho conhece aí o pessoal, né, Chico Recarey, Ricardo Amaral, dono das grandes casas lá do Brasil, né, do entretenimento, e eram celebridades. Uma entidade elitista, exclusiva, tá? E que não trazia os pequenos para dentro.
mas a entidade evoluiu. Hoje é uma entidade bem inclusiva e todos podem participar. E foi por ela se tornar mais democrática que hoje eu, um vendedor de pastel, um pasteleiro, me tornei presidente da Brasel. A Brasel hoje está presente nos 27 estados do país, em mais de 280 municípios, né, representando aí 1 milhão de empresas. Temos aí algumas lutas grandiosas, né, e que beneficiaram não só o nosso setor, mas como toda a sociedade. A turma nossa do direito, que estava aqui fazendo a palestra antes, né, estava falando aí de algumas conquistas, né, como o trabalho intermitente, a regulamentação da gorjeta, que aconteceram na reforma trabalhista. Tudo isso foi dentro da ação da Brasel, junto, na época, ao deputado federal Rogério Marinho, que nós conseguimos incluir o trabalho intermitente, coisa que não era nem discutida. Ninguém sabia o que era trabalho intermitente. Só para vocês entenderem, o trabalho intermitente é o seguinte: um restaurante, no final de semana, quando há mais movimento, ele precisa de 50 funcionários. Chega na segunda-feira, um dia de pouco movimento, ele precisa de 10. O que ele faz com os outros 40? Não dá para manter uma folha de pagamento dessa o mês inteiro. E aí ele acaba fazendo, né, de uma forma irregular, que é colocando freelancer, né, sem qualquer relação trabalhista. Isso dava um risco tanto jurídico, tá, na fiscalização trabalhista e social também, porque se o funcionário tivesse um acidente, ele não estava coberto. Então, até mesmo pessoas mais radicais à esquerda, que são contra a reforma trabalhista, se a gente explica isso, tá, elas entendem e falam, realmente, isso tem que ser mantido. Isso, além disso, também, nós atuamos aí contra a verticalização bancária, né? O que significa a verticalização bancária? E até mesmo aí com as maquininhas de cartão de crédito. Quando você passa o cartão no restaurante, tá? O restaurante, quando recebe o valor dessa venda feita pelo cartão, tem uma taxa. E essa taxa ela é composta de 3 partes. Uma da própria conta do banco, a outra da maquininha onde você passa o cartão e a outra da bandeira do cartão, Elo, Visa, American Express. E aí, quando o setor financeiro, que normalmente é dono de todos esses elos, né, ele quer acabar com a concorrência, ele diminui a taxa num desses elos. O Itaú fez isso zerando a taxa das maquininhas. A princípio, parece muito bom. Só que depois, sem concorrência, o que acontece? Ela vai aumentar de novo. Tá? E eles ganham nas outras pontas. A Brasel entrou contra o Itaú no CAD e venceu. O Itaú teve que expandir isso para todo mundo, e depois ela acabou com essa promoção. E isso possibilitou a entrada de outras, tá? Como Stone, BEM, várias outras maquininhas de cartão. Foi uma vitória, tá, que beneficiou não só o setor de bares e restaurantes, mas como toda a sociedade. Durante a pandemia, tá, nós tivemos também uma atuação muito forte. Com 5 dias de pandemia, o fechamento da primeira cidade, a Brasel apresentou o primeiro protocolo sanitário no país. Não foi mágica, tá? A gente acompanhando aí outros players, nossos parceiros, né, como Coca-Cola, Ambev, que tem atuação aí na China, na Europa, eles informaram o que estava acontecendo lá. E falaram, olha, vai acontecer isso, isso, isso aqui no Brasil. E o que aconteceu foi que realmente isso se concretizou. Então, a gente já estava procurando, entendendo, pesquisando o que esses países já tinham feito como protocolo sanitário, baseado na OMS. Por isso, a gente tinha um protocolo pronto. E praticamente todos os protocolos no Brasil foram baseados nesse. 20 dias de pandemia. Nosso presidente executivo, Paulo Somuti, consegue uma audiência com o presidente Bolsonaro. E, nessa audiência, ele chega e informa o presidente. Presidente, o setor de bares e restaurantes, formado em 98% por micro e pequenas empresas, não tem capital de giro para aguentar 1 mês, 2 meses sem faturamento. Como que paga os funcionários?
vai ter que demitir todo mundo. E o presidente disse o seguinte: olha, não temos orçamento, não tem como a gente pagar, fazer qualquer coisa aí para o setor. Ele falou: olha, vocês estão correndo um risco muito grande de ter uma convulsão social no país. O presidente Bolsonaro entendeu, pegou o telefone, ligou para o Paulo Guedes e falou: Paulo Guedes, vem aqui para o Planalto. O Guedes estava lá no Ministério da Economia, falou o seguinte: presidente, não posso ir. A Bolsa está caindo 15% hoje. Está um clima de guerra aqui. Bolsonaro entendeu aquilo, mas viu a gravidade do problema, pega o Bolsonaro pelo braço, o Paulo Somuti pelo braço, e vai até o Ministério da Economia. Chega lá, realmente aquela cena de guerra, comida para todo lado, espalhado, o pessoal descabelando, né? E o Bolsonaro fala com o Paulo Guedes: escuta o que esse moço tem para falar. Paulo Somuti explicou tudo novamente, e o Paulo Guedes usou o mesmo argumento: não temos orçamento para pagar. A resposta foi o seguinte: se vocês não pagarem, de alguma forma, o salário dos funcionários, vocês vão ter que pagar o seguro-desemprego. Vão pagar de toda forma. E aí foi criada a 936, que foi a redução e a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Por coincidência, hoje, sai uma reportagem sobre a simplificação aí da regulamentação de algumas leis, né? E na Folha de São Paulo fala exatamente isso, que o Bolsonaro reconhece publicamente que a suspensão do contrato de trabalho veio da Brasel, dentro da Brasel, saiu daqui, que beneficiou não só o setor de bares e restaurantes, mas toda a sociedade brasileira, de todos os setores da economia. Então, hoje, na Folha de São Paulo, no portal do UOL, está essa reportagem, e a própria reportagem falando isso. Pronamp, nós também brigamos bastante pelo Pronamp, conseguimos com o senador Jorginho Melo para que fosse aprovado o Pronamp com juros mais baixos, subsidiado. Então, outra coisa também que beneficiou não só o setor, mas toda a sociedade. Então, só ilustrando rapidamente o que a gente já fez aí para o setor e para o Brasil. Mas, internamente também, a Brasel vem fazendo muita coisa. Nós temos hoje aí o Conexão a Brasel, que é uma plataforma digital, né, que as pessoas podem acessar de qualquer lugar e tem todas as informações, vídeos, cursos, tudo para o empreendedorismo. E tem também a nossa inteligência artificial, a AVA. Para vocês terem ideia da complexidade dessa inteligência artificial nossa hoje, o Bradesco, que tem a BIA, a inteligência do Bradesco responde em torno aí de 10 mil perguntas. O da Brasel, a AVA, responde a mais de 30 mil perguntas. Ela responde desde receita de bolo, como o que fazer com uma funcionária grávida, qual o forno que eu compro e como entrar no aplicativo de delivery. Então, ela responde tudo. E aí, a gente está colocando aí, vai disponibilizar, vou mostrar à frente aí também, o que a gente vai ter para o futuro, que a gente não parou aqui. E o mais importante desse ano também, de iniciativa da Brasel, foi o Open Delivery. Para vocês entenderem o Open Delivery, o Célio Salles ontem fez uma palestra sobre isso daqui. Quando um restaurante ele quer entrar no aplicativo de delivery, ele entra em contato com a empresa, né, assina o contrato, negocia a taxa, aí ele tem que fazer o cardápio dele, coloca lá o cardápio e começa a funcionar. O problema é quando ele vai entrar para o segundo. Ele entrou no iFood, agora eu quero entrar no Uber Eats. Ele tem que repetir todo o processo. Se for para o terceiro, repete todo o processo. Pior ainda é lá dentro do restaurante. Tem a tela dele lá do sistema de vendas, né? Cada vez que vende de uma plataforma, abre ali a tela e ele faz a venda. Se vende pelo outro, ele tem que fechar essa e abrir o outro ainda. Então, é um negócio assim, totalmente impossível de trabalhar ali com 3, 4 aplicativos. Tá? Isso aí acontece o quê? Como é muito trabalhoso, o restaurante acaba não usando 2, 3, e a concorrência fica pequena. E o iFood hoje tem aí 90% do mercado. O que acontece? As taxas sobem. Tá? A Brasel, para simplificar isso, nascendo dentro da Brasel essa iniciativa, tá, de criar um código único, onde
todas as informações, desde o contrato, cardápio, cadastro, tudo isso vai servir para qualquer aplicativo. E depois, quando tiver lá dentro do restaurante também, no software de venda, tá? Independente do aplicativo que estiver vendendo, vai ter só a tela de controle. Vai estar só a venda iFood, Uber Eats, sem ter que ficar abrindo ou fechando outras telas. Uma iniciativa inovadora, tá? Inovadora porque promete mudar todo o ecossistema de delivery nacional e internacional. Só para vocês terem ideia, algumas das empresas que trabalharam com a gente nessa iniciativa: Google, Amazon, Magalu, Americanas, Mercado Livre, Stone, o próprio Banco Itaú. Então, são essas empresas aí, em torno de 15, 16, que nos ajudaram a criar esse código único e que foi lançado agora em julho, lá em São Paulo. Então, já está em andamento, em vigor isso. Uma iniciativa que promete, então, revolucionar o delivery, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, disso tudo que a Brasel vem fazendo, do nosso setor, falando um pouco do nosso setor, o que nós já fizemos para dentro, para fora da própria entidade, preocupação não só com a realidade do dia a dia, do bar e restaurante, mas também, né, mas preocupando principalmente com o Brasil melhor. E o slogan desse Brasil melhor que a gente quer é um Brasil novo, mais simples de empreender e melhor para se viver. Mais simples de empreender em qualquer área, não só para bares e restaurantes. Nós queremos um Brasil mais simples de empreender na saúde, na educação, no lazer, na indústria, no meio ambiente, em todos os locais. Isso, tá, que foi a ambição da Brasel. A partir do momento que a gente viu que conseguiria mudar alguma coisa, nos tornou ambiciosos. E cabe aqui falar a diferença de ambição e ganância. Isso não é com propósito financeiro. E a gente tem alguns exemplos aí, como Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce aqui da Bahia. Eram pessoas extremamente ambiciosas, mas não tinham ganância. Irmã Dulce, ela sempre queria mais um leito, mais uma cama, mais um quarto de hospital. Quem conheceu a Irmã Dulce fala que os governadores lá da Bahia, os prefeitos de Salvador, tinham medo de conversar com ela e negociar com ela, porque ela era muito dura e queria muito mais. Tá? Então, é essa a ambição nossa do Brasil, mas baseado em todo o nosso histórico, na nossa história de fazer dentro da Brasel. No final do ano passado, a Brasel entrou com uma ação de reparação para todas as prefeituras e governo de estado do Brasil para o nosso setor que ficou fechado. O nosso questionamento não era se era certo ou errado, se devia ou não devia ser fechado, mas nós fomos obrigados a ser fechados. E a gente entende que temos que ser reparados.